Chute na Vila Belmiro. Esse Romero. Quem conhece e acompanha futebol há muitos anos sabe que o esporte não é o maior exemplo de lisura e honestidade do mundo. Diversos esquemas de manipulação de resultados são conhecidos desde muito antes da popularização das casas de apostas, máfia de apito, esquemas de falsificação de documentos, para um jogador poder se passar por mais jovem, entre outros. Nessa semana veio à tona um caso que envolve a Juventus, gigante italiana, que já tem um grande histórico nesse tipo de problema. Só que, dessa vez, tem a ver com Arthur, Pjanic e até mesmo um dos melhores jogadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo. No dia 28 de novembro do ano passado, todo o conselho da administração da Juventus pediu demissão. O motivo? O clube estava sendo investigado por acusações de fraude fiscal e manipulações em balanços financeiros. Entre os que pediram demissão estavam o presidente do clube, Andrea Agnelli, e o ídolo tcheco, Pavel Nedved. Segundo informações de diversos veículos europeus, Cristiano Ronaldo teria sido o auge dessa crise interna na Vecchia Senhora. A Guardia di Finanza, uma polícia especializada no mercado financeiro italiano, havia encontrado documentos assinados por Cristiano Ronaldo no escritório do clube, que diziam que o clube italiano se comprometia a pagar os valores integrais dos 4 primeiros meses de contrato durante a pandemia. O problema é que em 2020, durante o início desse período nebuloso que tivemos que viver, a Juventus havia buscado soluções financeiras para superar efeitos econômicos da pandemia, informando oficialmente que haveria redução salarial de alguns atletas, que muitos deles haviam aberto mão de seus vencimentos, com o objetivo de ajudar no equilíbrio das contas do clube, principalmente para pagar os funcionários comuns, como os responsáveis pela limpeza e pela alimentação nas instalações da Juventus. Foi constatado em um desses documentos que o acordo feito com Cristiano Ronaldo no período não previa redução salarial, fosse ela parcial ou total. O que seria feito era o adiamento do pagamento em 3 meses, fazendo com que a Juventus tivesse que quitá-lo integralmente após o período citado. Como é de se imaginar, a Juventus não colocou esses valores no balanço financeiro, fazendo com que o acordo se tornasse irregular. Essa foi uma tentativa frustrada de equilibrar as finanças, mas sem reduzir os custos reais. Ou seja, os gastos eram os mesmos, eles só não estavam sendo oficializados, praticamente uma sonegação. Além disso, ainda há uma situação relacionada a ganho de capitais, que é basicamente o dinheiro que um clube ganha quando realiza uma transferência. Vamos utilizar um exemplo feito pelo site Gol na matéria sobre um desses problemas. Se a Juventus contrata um jogador por 100 milhões de euros em um contrato de 5 anos, o clube teria que abater os custos dos direitos de registro do jogador ao longo dos mesmos 5 anos da duração do seu contrato, distribuindo os pagamentos igualmente, numa espécie de, entre aspas, parcelamento. Sendo assim, seria como se a Juventus comprasse o jogador e pagasse em 5 suaves prestações de 20 milhões de euros por ano. Então, se a Juventus vendesse o mesmo jogador após 3 anos de contrato, eles teriam pago 60 milhões de euros e teriam um ganho de capital de 40 milhões de euros de seus direitos de registro. Saber isso é importante, porque esse ganho de capital é que faz com que os clubes passem pelo famoso fair play financeiro da UEFA, que impede os clubes de quebrarem essas regras. Se quebrarem, as punições são bem grandes. Em geral, para equilibrar as contas, os clubes formam jogadores em suas categorias de base e os vendem por milhões de euros, permitindo que haja apenas lucro no ganho capital, já que nada foi pago para ter o jogador no clube. Com isso explicado, a transferência de Arthur, que saiu do Barcelona e foi para a Juventus, e de Pjanic, que saiu da Juventus e foi para o Barcelona, entra no meio dessa confusão. Os dois clubes divulgaram que as transferências não estavam conectadas, apesar de parecer claramente uma troca com compensação financeira. O brasileiro custou 72 milhões de euros aos cofres italianos e o bósnio custou 60 milhões de euros aos espanhóis. Sendo assim, os dois poderiam ter ganho de capital sobre os jogadores que estavam saindo, mesmo que a Juventus tivesse que comprar Arthur por 12 milhões do Barcelona, praticamente no ato. O que causou estranheza é que os dois clubes faziam essa transação em um clima econômico afetado pela pandemia. A
A Juventus ainda deu mais pano pra manga ao comprar Danilo do Manchester City por 37 milhões de euros e vender João Cancelo por 65 milhões de euros. Claramente, isso acabaria chamando a atenção das autoridades fiscais italianas, como a Comissão de Supervisão de Clubes de Futebol Profissional da Itália. Essa comissão investigou e enviou ao Ministério Público da Itália os detalhes dessas negociações, num total de 62 transferências entre 2018 e 2021, sendo que 42 delas haviam sido realizadas pela equipe de Turim. Segundo a Sky Sports italiana, esses negócios renderam mais de 280 milhões de euros em ganhos capitais, muito acima do que a Juventus havia declarado até então. Com as investigações ocorrendo, foi constatado que o clube estava realmente cometendo essas irregularidades. Alguns veículos tratavam a situação como a mais grave da história do futebol italiano, até mesmo pior do que o Calciopoli, ou escândalo da Série A, que aconteceu na Itália nas temporadas 2004-2005 e 2005-2006. Na época, alguns dos principais clubes do país estavam envolvidos em um esquema de manipulação de resultados, como a própria Juventus, o Milan, a Fiorentina e a Lazio. Na época, dezenas de dirigentes e alguns árbitros foram suspensos ou até banidos do futebol, e os 4 clubes sofreram punições bem severas. Fiorentina e Lazio, ao lado da Juventus, foram rebaixadas para a Série B, enquanto o Milan começaria o campeonato italiano da temporada seguinte com 30 pontos a menos, além de perder a vaga na Liga dos Campeões daquela mesma temporada. No fim das contas, a Juventus foi a única que, de fato, acabou sendo rebaixada, além de começar a temporada seguinte com 9 pontos negativos, enquanto Lazio e Fiorentina se mantiveram na primeira divisão e começaram a temporada seguinte com 11 pontos a menos e menos 19 pontos, respectivamente. O Milan acabou podendo jogar a Liga dos Campeões, onde chegou até a semifinal e acabou sendo eliminado pelo campeão, o Barcelona. Além disso, os títulos das 2 temporadas de campeonato italiano da temporada foram tirados da Juventus, enquanto o torneio 2004-2005 acabou ficando sem campeão, o título da temporada 2005-2006 foi passado para a Inter de Milão, que havia sido a vice-campeã, 15 pontos atrás da Juventus. No fim das contas, mesmo com todas as provas e com a situação gravíssima, a Juventus acabou perdendo apenas 15 pontos na atual edição do campeonato italiano, caindo de 37 para apenas 22 pontos, além de despencar do 3º para o 11º lugar. Detalhe é que o promotor responsável pelo caso havia pedido que fossem retirados apenas 9 pontos. Os responsáveis pelo futebol da Juve também foram punidos. O ex-presidente Andrea Agnelli foi suspenso por 2 anos e Pavel Nedved, ex-vice-presidente, foi suspenso por apenas 8 meses. Outros dirigentes de cargos menores pegaram 16 meses de suspensão. Os demais clubes italianos que também estavam envolvidos na investigação acabaram sendo absolvidos, como Sampdoria, Empoli, Genoa e Parma. Apesar da definição ter sido muito divulgada, a Vecchia Senhora ainda pode recorrer da decisão por meio de recurso e reaver ainda os pontos que perdeu nos tribunais. Se alguma coisa for mudada nesse meio tempo, a gente volta aqui com outro vídeo atualizando a situação. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? E você, o que achou de toda essa bagunça? Acha que a situação pode acabar fazendo com que a Juventus perca ainda mais pontos? Ou acha que eles vão conseguir zerar ou diminuir essa punição? Além disso, acha que a punição deveria ter sido mais pesada ainda, como foi em 2006? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Faz o cocô, curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço e fui!